Terminou no Recife, na Arena Pernambuco, Sport 2, Atlético 0. Vamos ouvir o comentarista Carlos Eduardo Tim, para ele explicar tintim por tintim o que aconteceu, porque o Atlético perdeu por 2-0, hein, Tim? Lopes, porque o Atlético ficou longe de ser aquele Atlético que a gente viu contra o Atlético Mineiro, contra o Grêmio. Realmente hoje nada deu certo, principalmente na parte ofensiva. Mesmo assim, Lopes, o Atlético, enquanto esteve o jogo 0-0, teve 3 grandes oportunidades. Uma com o Marlon Freitas finalizou no primeiro tempo e única chance que o Atlético criou praticamente no primeiro tempo, depois do Zé Roberto escorar para o Marlon, ele chutou para fora de perna esquerda. Logo no início do segundo tempo, numa linda jogada do João Paulo, ele demora um pouquinho a finalizar e quando vai finalizar, ele é travado ali pelo Sabino e acaba evitando o gol do Atlético. E depois, pouco antes do gol de pênalti do primeiro gol da equipe do Sport, o André Luiz teve o contra-ataque e acabou finalizando muito mal. Então poderia ter sido, mesmo não jogando bem, um resultado bem melhor para o Dragão, porque realmente hoje ele ficou devendo. Um time que foi frouxo na marcação, que não teve aquele contra-ataque como a gente costuma ver quando joga fora de casa, e muitos jogadores abaixo realmente do que a gente sabe que tem condições de jogar. Então realmente foi merecido a vitória do Sport, porque o Dragão não fez uma boa partida. Bom, eu também entendo como você tinha, achei que o Atlético foi um time folgado, time muito descompromissado com o jogo. E o Atlético é muito envolvido. O Atlético tem uma pegada muito forte. E essa pegada nesse jogo contra o Sport não foi legal. A marcação realmente distante das linhas de marcação, uma mais perto do gol, a outra perto da cabeça da área e a outra lá na frente. E os jogadores da frente não ajudaram, como sempre, colaboram com a marcação do Atlético. Então achei que a marcação não foi boa e a entrega muito menos do que esses jogadores entregam, com compromisso, com pegada, com determinação. Então acho que isso foi fundamental para o Atlético perder. E depois as oportunidades que você citou. Foram 3 claras, 2 extraordinárias. A do André Luiz foi a melhor da partida. Ele ficou cara a cara com o goleiro para definir, e definiu de pé direito, ele é canhoto, definiu para fora. Tim, analisando ainda esse 2-0 para o Sport sobre o Atlético e os jogadores que foram bem e os que foram mal. Tá difícil pegar quem foi bem, né? Tá difícil, Lopes. Realmente o Atlético hoje teve um número muito baixo de jogadores que participaram bem da partida. Eu gostei do Éder mais uma vez, que ele é muito firme lá atrás, né? E da entrada do João Paulo. O João Paulo para mim entrou bem. Para mim o Eduardo Souza erra em quem ele substitui, porque aí ele tira o Zé Roberto no intervalo. Eu não teria tirado o Zé Roberto, porque o Zé Roberto fez um primeiro tempo regular, começou muito bem, depois terminou mal, mas tinha jogadores piores do que o Zé Roberto. Por exemplo, para mim o Ronald foi muito, mas muito abaixo do que a gente sabe que esse garoto tem condições de jogar. Realmente ficou devendo muito. Outro jogador, o próprio Marlon, que eu sou fã, que ele sempre elogio, não fez uma boa partida, errou muitos passes. Não é normal do Marlon esse desempenho tão baixo. Os dois laterais, tanto o Arnaldo como o Cariús, enquanto teve em campo, não conseguiram ir bem na parte ofensiva, e o Arnaldo principalmente sofreu muito na parte defensiva, e o Jefferson, que entrou no segundo tempo no lugar do Cariús, foi muito mal, além de cometer o pênalti ali, que para mim foi decisivo, porque o Atlético não soube utilizar o desespero do Sport. Chegou um certo momento, Lopes, que o Sport estava naquele desespero, criando muito e errando demais e dando espaço, mas o Atlético não soube tirar proveito disso, então por isso acabou sendo derrotado lá em Recife. Bom, eu também acho que foram esses que salvaram. Eu colocaria o Wanderson aí também, apesar do Atlético ter sofrido 2 gols, ele também acabou se salvando. Os 2 zagueiros, né, Wanderson e Éder, e o João Paulo que entrou e fez a diferença. Até o Marlon Freitas ficou devendo. Um jogador que tem uma pegada maior, que ajuda mais na marcação. Agora, o Maranhão fez muita falta hoje, porque a pegada do Atlético foi de menos. Tim, pra gente concluir essa nossa análise sobre Sport Recife 2, Atlético 0 na Arena Pernambuco, Série A do Campeonato Brasileiro. E o técnico Eduardo Souza, fez o trabalho dele direitinho ou ficou devendo? Não, ficou devendo. Também gosto muito do trabalho do Eduardo Souza, mas acabou ficando devendo. Até falei agora, essa questão do intervalo do jogo, para mim ele não fez a leitura correta, só se tiver sentido alguma coisa, Lopes, que parece que não foi, porque a gente viu o Zé Roberto saindo do primeiro tempo normal. Então eu não teria tirado o Zé Roberto, ficaria com ele como referência, como um 9 realmente como ele deslocaria o André Luiz para a ponta, colocaria o João Paulo
Paulo, que aí para mim ele acerta, mas tiraria o Ronald. Então ele para mim faz essa escolha errada, realmente. Então o trabalho dele hoje, diante dessa situação de posicionamento, o Atlético não conseguiu se posicionar bem, deu muito espaço no primeiro tempo, principalmente pelo lado do Arnaldo ali, por erro de marcação. Então faltou o Eduardo ter corrigido isso aí um pouquinho mais, e essa frouxidão na marcação. O Atlético não conseguiu aproximar suas linhas defensivas, coisa que o Atlético normalmente faz muito bem, e também não encaixou bons contra-ataques. Outra situação que o Atlético, principalmente quando joga de fora de casa, faz muito bem. Então o Eduardo Souza também hoje, assim como todo o elenco, praticamente ficou devendo. Eu acho que o Eduardo Souza, ele pecou muito por não ter posicionado o time na forma correta para se defender. O Atlético hoje marcou muito atrás, esperou muito o time do Sport Recife, e mesmo assim ainda tomou um gol que foi anulado do Mikael dentro da sua pequena área. Ele gira em cima do zagueiro do Atlético, já dentro da pequena área. Então achei que a marcação, a última linha de marcação foi muito recuada, muito atrás. Essa substituição também não faria. Eu deixaria o Zé Roberto, teria tirado o Ronald no primeiro tempo. E outra que ele fez, ele colocou o Toró no lugar do Ronald aos 15 minutos do segundo tempo. E o Montenegro ficou no banco, só foi entrar aos 36. Eu teria invertido, teria colocado o Montenegro no lugar do Ronald e não o Toró. O Toró é um jogador que até agora não convenceu no time do Atlético. Então é isso, analisamos Sport Recife 2, Atlético 0, jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, realizado na Arena Pernambuco.